Isaías 49:1. Quem já está com o caderninho já vai anotando. Pode colocar o título da mensagem, que é a obra do ministério, Flechas Polidas. Essa mensagem, gente, ela só existe por conta de duas pessoas. Eu queria que uma delas estivesse aqui, infelizmente ela não está. Porque eu queria que nós orássemos por ela. Se ela em algum momento chegar, a gente vai fazer isso. Essa mensagem só existe por conta de duas pessoas. Nesses momentos em que vocês pedem para que eu tire um tempo para dar atenção a vocês a nível de pastoreio, a nível de aconselhamento, são momentos muito preciosos para mim, porque alguma das coisas que vocês falam me marca muito mais do que as pregações que eu escrevo para falar para vocês. E dentre as muitas coisas que eu ouço, uma delas é sempre a questão da identidade. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei se eu sou pastor, profeta, evangelista, mestre, músico, se eu sou só um cara que vai trabalhar e atuar nas áreas de negócio, se eu vou só ser um atleta. Eu não sei o que eu vou ser, cara, me ajuda. Uma das coisas que eu mais ouço é em relação a isso. E eu não me preocupo, porque isso faz parte da nossa vida. Existem 4 tipos de pessoas. Existem as pessoas que já nasceram sabendo o que são. Fica fácil. Mas elas têm que se desenvolver na caminhada. Existem pessoas que não sabem quem são e vão descobrir ao longo da vida, conforme as pistas proféticas vão se revelando a elas. Existe o terceiro tipo de pessoa que não sabe quem é e que também não quer saber quem é. Tanto faz, deixa a vida me levar e que a vida me leva. Zeca Pagodinho, poeta. E existe um quarto tipo de pessoa que não só entendeu quem é, mas que deseja viver tudo que Deus tem para ela nesse tempo. Porque não é só uma questão de saber quem você é desde que você é criança, nem muito menos de ir descobrindo ao longo da vida, mas é você saber quem você é e você desejar se tornar tudo aquilo que o Senhor falou ao seu respeito. Porque o que adianta eu saber, eu sou um profeta, e daí? O que você vai fazer com isso? Você vai guardar no seu interior, como a maioria de nós faz? Você vai esconder como se fosse algo que fosse dado para você e só para você? O que me faz pensar o que nós temos sonhado nesse tempo. Porque a maioria de nós vamos sonhar com conquistas pessoais. A maioria de nós vai sonhar em construir aquilo que se beneficia. Eu quero um carro, eu sonho com o carro. Eu quero uma faculdade, eu sonho com a faculdade. Eu quero uma casa, eu sonho com a casa. Eu quero um casamento, eu sonho com o casamento. Mas isso não é suficiente. Deixa eu te dizer, antes que você descubra isso da pior forma possível, não é suficiente. Porque nada com Deus é tudo, e tudo sem Deus é nada. E a gente às vezes demora a descobrir isso, porque tem momentos da sua vida que você fala: Deus, tudo que eu quero é ter um carro. Oh Deus, me dá um carro. Você barganha com Deus, Deus te dá o carro, e aí? Deus, tudo que eu quero é casar. Deus me permite, me dá os recursos necessários. Tudo que eu quero, Senhor, eu preciso, eu quero muito casar. E você casa. E tudo que eu quero é ter uma casa, é fazer uma viagem dos sonhos. Aí você vai e alcança essa conquista pessoal. E depois, o que você faz com isso? Isso não te completa. Isso não te supre. Isso não traz para você a sensação de que tudo que estava em falta foi completo. Por quê? O seu desejo só é desejo até o momento que você não conquista. E é exatamente por isso que os sonhos de Deus são eternos. Porque o sonho de Deus não tem prazo de validade. Porque os sonhos que o Senhor tem para você não perecem. Porque aquilo que é eterno não tem data de vencimento. Aquilo que é eterno não passa. Aquilo que é físico, tudo acaba. Inclusive essa terra, inclusive o seu corpo é perecível, ele acaba.
Sabe o que é eterno? É o legado que você deixa para o próximo. É o cuidado que você tem com o próximo. Ou seja, lá em casa, quem é eterno não é o meu carro, não é a minha casa. Quem é eterno lá em casa é minha esposa. O corpo dela perece, mas ela é eterna na vida mais que abundante que nós recebemos. Quem é eterno lá em casa é a minha filha. Então eu posso trabalhar muito e trazer de alguma forma para realizar o sonho de consumo da minha esposa, ou o sonho da minha filha, mas isso não é necessário, tanto quanto ter o Senhor, tanto quanto deixar um legado de responsabilidade, generosidade, zelo e de cuidado. Porque se a minha presença não inspira segurança, credibilidade e amor, eu não preciso nem ter uma família. Homens que a sua presença exprimam, exalem segurança, credibilidade, confiança. Então quem é eterno somos nós. Quem é eterno o que é eterno é o legado que você deixa, porque nem a herança é eterna. O legado porque a herança é algo que você deixa para alguém. O legado é algo que você deixa dentro de alguém. E é exatamente por isso que Jesus continua dizendo. Aliás, ele diz para alguns: venham como estão. E para outros ele fala: vinde após mim. Sabe o que significa? Para você que ainda está se arrastando, que está conhecendo Jesus, ele diz: vem como estás. Aí você vem, recebe ele no seu coração, e agora ele começa a falar: vinde após mim, pega a sua cruz e me segue. E qual é o seu sonho? O que tem ocupado lugar na sua mente? O que você tem desejado alcançar? Porque eu quero muito que uma geração conheça Jesus. Eu posso ter o que eu quiser na vida, mas o lugar que eu quero alcançar é que uma geração ame ao Senhor, ame a sua igreja e ame ao seu reino. É por isso que a gente às vezes deixa de descansar para estar visitando alguém que precisa de uma palavra. É por isso que a gente deixa às vezes de estar nos nossos compromissos familiares para estar sentado com alguém para interceder por ela. Porque quem é eterno é o Lucas. Isso aqui não é eterno, isso aqui passa, isso aqui acaba. Essa guitarra ali, por mais bonita que seja, mais cara que seja, porque Jéssica não sabe que foi 4 pau. Tô contando agora, ela não sabe que foi 4 pau. Coisa de música. Então eu quero que você faça esse exercício de olhar para dentro de você e ver qual é o seu sonho. E eu não quero que você veja isso de forma romantizada. Não é alma, não é para ser romântico, porque tudo isso tem a ver com intencionalidade. Quando eu me deito ao chão para adorar o Senhor, não é porque eu caí, eu me deitei. Isso é intencional. Não foi um descuido. Alguém não me deu uma banda e eu caí. Jesus às vezes faz isso, mas não foi o caso. Eu me ajoelhei aqui com o Lucas porque era intencional. Eu queria fazer isso para o Senhor. Eu queria me ajoelhar com o Lucas e orar junto com ele. Nem orar por ele não, eu queria orar junto com ele. Esse é o legado. É isso que a gente quer deixar para a próxima geração. Não sei se vocês lembram, mas o ano passado eu falei sobre uma geração que veio com aquele terreno todo pedregoso, todo cheio de barro, e veio nivelando para pavimentar. A nossa geração conseguiu ir mais longe que a anterior, porque eles tiveram muito mais trabalho de pavimentar. E a geração que está vindo depois de nós, elas vão vir com muito mais velocidade, porque aqueles que pavimentaram, nós hoje estamos sinalizando para que a próxima geração venha correr pelo lugar certo,
Não fique batendo cabeça como a gente está batendo. E sabe por que eu digo que a gente está batendo cabeça? Porque você já anda, você conhece pessoas assim que não sabem mais se são homens, se são mulher, se são trans, se são bi, se são cis, se são... A gente não sabe o que a gente faz. A nossa geração está perdida. Nós seremos aqueles que vão sinalizar o caminho para que essas pessoas andem com segurança. Porque a gente fica pelo caminho, porque está tendo essas confusões, a gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, porque não tem sinalização. A próxima geração, eles vão vir com muito mais velocidade que a gente. E correr significa responder com velocidade. Qual é o teu sonho? Qual é o legado que você quer deixar para a próxima geração? No que você quer gastar a sua vida? Feche teus olhos essa noite. Pai Santo, você que sonda os nossos corações e conhece os meus pensamentos, dessa noite eu te peço que nos direcione, Pai, nos dê pensamentos altos, nos dê caminhos melhores que os nossos caminhos, Senhor. Que os nossos sonhos possam ser os seus sonhos, Senhor. Que os nossos desejos possam ser os seus desejos, Senhor. Que aquilo, Pai, que nós almejamos possa estar totalmente alinhado, Senhor, com aquilo que você falou ao nosso respeito. Que o nosso sonho seja nos tornar aquilo que você falou sobre nós. E nós andaremos por tais palavras. Nós viveremos tais promessas, a fim de nos tornarmos tudo aquilo que você falou ao nosso respeito. Em nome de Jesus, olha para cá e vamos lá em Isaías 49. Glória a Deus, estamos juntos? Desanima não, gente, vamos lá, vamos junto. Isaías 49, 1 diz assim: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me aguardou na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Olha para mim. Uma das coisas mais legais desse texto. O profeta, ele está tentando dizer para o mundo sobre a convicção que ele tem de que Deus o fez e o formou dentro do ventre da sua mãe. Ele está falando assim, ó: ouve-me, terra de não sei aonde, ouve-me, mar. Ele está querendo dizer, ó, para que todo mundo saiba que Deus é Deus e que Ele me chamou. Qual é o tamanho da sua convicção acerca disso? Qual é o tamanho da sua certeza acerca disso? Porque logo depois ele diz que fez a minha boca como uma espada afiada. Ele diz também que em vão eu gastei a minha vida e trabalhei inutilmente. Sabe, não é só você que se sente assim. Não é só você que se sente perdido e sem ter a convicção do que fazer. O texto bíblico está dizendo isso para nós. Que teve um cara que também estava perdido. E em algum momento da vida dele, e ele diz para o mundo inteiro ouvir: eu sou servo do Senhor Deus. Eu fui chamado, eu fui feito para servir.
Ou seja, ele sabe que ele não foi um erro. Ele sabe que não foi um descuido de uma noite entre o pai e a mãe dele. Ele sabe que não foi um acaso. Ele tem a convicção de que Deus o conhecia e o formou desde o ventre da sua mãe. Então não é porque as coisas não têm lógica para você, não tem sentido, que Deus deixou o controle de lado. Não é porque você olha para a sua vida e fala, mas Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou vivo? Por que eu não morri na barriga da minha mãe ou quando eu estava nascendo? Porque Ele tem propósito. E nos propósitos dEle, você está incluído. Sabe, Daniel, você está incluído, cara. Você não é alguém que nasceu aleatório por qualquer motivo. Existe um propósito para a sua vida. Existe um motivo para você estar sentado aqui, cara. Então não olhe a sua vida como se fosse inútil, como se fosse para você seguir o processo natural, porque o grande perigo das nossas vidas é nos render à pressão social de crescer, fazer faculdade, casar, fazer filho. Quem disse que todo mundo nasceu para fazer faculdade? Quem disse que todo mundo nasceu para formar família? Quem disse que todo mundo nasceu para ficar com o microfone na mão? Que a igreja ela inventou 2 ministérios, o de música e o da palavra, com tanta coisa para fazer no mundo, parece que só tem 2 coisas para fazer. Quem disse que você tem que fazer faculdade, cara? Deixa eu falar um segredo para você, eu não fiz faculdade. E deixa eu falar outra coisa para você, eu sempre quis fazer faculdade. Na primeira vez que eu tentei fazer faculdade, deu um ruim danado. Que eu falei assim, não, eu não vou assumir tal coisa, eu vou estudar, eu quero fazer minha faculdade, eu quero ter um diploma para mostrar para minha mãe. E hoje eu estou com 27 anos e eu não tenho diploma. Tem diploma, olha como eu estou falando diploma. Não tem. Tem educação, não tem ensino. Eu fiz, irmãos, um curso técnico de guia de turismo. E eu perdi por falta. Porque eu estava toda quinta-feira ajudando no culto, porque não tinha ninguém para fazer a música. Nem esse certificado eu tenho na minha parede. E eu fiz todo o curso, mas eu perdi por falta. E eu fui, da minha turma toda, um dos que permanecem na área que estudou até hoje, sem o diploma. E isso já fazem 7 anos. Que eu já só trabalhei em 2 empresas, dentro do mesmo setor, mesmo segmento de trabalho. Uma empresa comprou a outra e me comprou junto, e eu fui. Aí eu conheci Jéssica. Brincadeira, gente, brincadeira. Então o autor do texto ele está falando sobre isso. E quem lembra do último culto que eu falei sobre culto, cultivo e cultura? Nós não conseguimos modelar uma cultura, ainda que isso seja uma ambição muito grande. Isso eu não falo de contexto individual, porque a igreja ela tem essa função de não de governar o mundo, mas de transformar pela renovação da mente. Eu falei que um modelador social é culto, cultivo e cultura. Nós não mudamos cultura porque nós não cultuamos. E se nós não cultuamos, nós não cultivamos. E se nós não cultivamos, nós não geramos cultura. É assim, o processo é esse. E hoje, por conta de 2 pessoas, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria dizer para você que a nossa função sacerdotal nesse tempo é cultivar, pastorear. E eu queria tentar mostrar isso para que você entenda que desde as Escrituras, os homens de Deus, os profetas do Senhor, eles têm pastoreado uma geração. E sabe, como vocês já aprenderam, nem todo mundo é pastor, nem de cargo, nem de encargo. O que eu estou querendo dizer com isso? Pastores de cargo, líderes de igreja. Pastores de encargo, pastores de essência.
Ou seja, eu posso ser um pastor de encargo, porque eu pastoreio pessoas, mas eu posso não ser pastor da igreja reconhecido, mas eu sou um pastor. Essa é a minha essência, cuidar e amar pessoas, aconselhar. Pastor de igreja é o que a gente faz quando é ordenado, a gente faz parte de um presbitério da igreja local. Pastor de encargo é pastor do mundo. Onde você estiver, você tem a oportunidade de pastorear. Isso acontece com profetas, mestres, evangelistas e apóstolos. Mas todos nós podemos ser pastores. Todos nós podemos ser apóstolos, todos nós profetas, todos nós mestres. Por quê? Porque isso é dado como obra para os santos fazerem. Existem pessoas específicas que treinam os santos para pastorear, pessoas específicas que treinam os santos para ensinar, para profetizar. Então os santos cumprem a obra do ministério. A obra do ministério é o campo da vida. A vida é um campo missionário. A vida é onde você desenvolve sua espiritualidade. Então, em qualquer lugar onde você estiver, com qualquer pessoa, em qualquer horário, você pode ser um pastor, profeta, mestre, apóstolo ou evangelista. Isso é para os santos cumprirem a obra do ministério. E tem os caras que receberam o encargo de treinar essas pessoas. Ok? Estamos juntos até aqui? A nossa função, a função do nosso sacerdócio hoje é cultivar, que vem de culto, prestamos culto, cultivamos, geramos cultura. Pastorear é cuidar de uma geração. E quando eu digo para você que essa mensagem surgiu por conta de uma pessoa, apesar de eu já querer falar sobre isso desde o ano passado, eu não podia para não atropelar o processo. Teve uma pessoa que esteve comigo recente e nas nossas conversas ela começou a falar acerca dos amigos dela, porque ela não conseguia ganhar os amigos dela para Jesus. Olha que nível de importância que a pessoa dá para isso. Você está preocupado se seu amigo já pertence ao Senhor? Você se preocupa se o seu amigo está com uma espiritualidade saudável, se ele está bem? Sabe, alguém foi na minha casa esses dias levando um monte de problema, e dentre os poucos problemas que tinha, ela falou assim: eu não consigo ganhar os meus amigos. E essa pessoa, os olhos dela lacrimejaram por conta disso. Estenda sua mão para cá, que ele chegou na hora certa. E eu achei isso tão lindo, eu não falei para ele na hora, porque algumas coisas ficam ruminando dentro da gente, né? E perdão por te expor assim, cara, mas eu precisava te usar agora, cara. E esse cara tava com o olho como de quem sofre por aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que não andam com Cristo. Direciona suas mãos para Ele nessa noite. Pai, nós como igreja, Senhor, nós queremos empoderar o Seu Filho com o Santo Espírito, Senhor, para que Ele vá, Pai, até esses a quem Ele ama, Senhor, até esses em que Ele gera afeto, Senhor, e que o maior desejo, Pai, é conhecer Jesus e amar Jesus, e estar em comunhão com a igreja, te servindo, Pai, e te adorando em espírito e em verdade, Pai. Nós como igreja, Senhor, queremos enviar o Seu Filho para esse campo missionário chamado amizade, Senhor. Nós queremos enviar o Seu Filho para amar e para pastorear essas pessoas, Senhor. Que conforme, Pai, Ele fosse entregando, Senhor, e te amando, e que as pessoas vejam, Pai, todo esse amor que Ele tem por você e diga: eu sei aonde tem pão, eu sei aonde tem amor, e eu quero levar vocês até lá, para que vocês comam junto comigo dessa mesma apresenta, se alimentem, Pai, do mesmo pão, Senhor, que você tem dado para o Júnior, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, que o Seu Filho seja encarregado nessa noite de levar uma boa notícia para esses homens, para essas mulheres, de que você está vivo e de que você os ama, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós empoderamos o Júnior nessa noite para que ele cumpra a obra do ministério nesse campo missionário chamado amizade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode bater palmas pela vida do Júnior? Oh!
vontade aí. Chegou na hora certa. Ninguém tem maior amor que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Eu tenho sonhado com uma geração que se preocupa, cara. Por isso que os nossos esforços de estar junto, de sempre, gente, procura alguém, vai na casa de alguém, visita. Cara, se preocupa com alguém. Tira o olho da sua conta bancária, tira o olho da sua casa, começa a mirar a sua atenção para quem merece, para quem é eterno. Sabe quem merece? Todo aquele que foi feito à imagem e semelhança do Criador. Porque Deus, quando fez a imagem e semelhança, Ele deu dignidade. E você consegue amar mais um cachorro do que o ser humano. Isso não entra na minha cabeça. Eu não estou falando que você tem que maltratar um bichinho. Eu adotei o Beethoven. Ô, bicho doido, rapaz. Meu Deus do céu. Bagunceiro pra caramba. Eu gosto muito do cachorro, eu cuido dele, eu dou comida. Eu levo pro veterinário, que é uma nota, aquele tal daquele veterinário safado que me rouba. Mas eu amo muito mais gente. Eu amo muito mais a presença de vocês. Eu amo muito mais cuidar de vocês. Eu não conto dinheiro para ajudar ninguém. Eu não conto o tempo, eu não meço o meu cansaço. Eu amo e simplesmente amo. E é esse o legado que eu quero deixar para você. Para que você ame. Porque ninguém tem amor maior que esse de dar a vida pelo seu amigo. Olha pro lado, cara. Olha pro lado, olha para quem está do seu lado aí. Olha aí, olha para trás, cara. Olha para frente, olha que doideira. É tudo feito à imagem e semelhança de Deus. São todos eles feitos para o amor, para serem amados e para amar. Essas pessoas foram feitas no amor, para serem amados e para amar. Duas funções: dá culto, cultiva, gera cultura e pastoreia. Deixa eu te mostrar isso em 1 Samuel 16. Samuel 16. Quero te falar algumas coisas acerca do Senhor, de como Ele te olha, como Ele te vê e como Ele te escolheu. Vocês estão comigo? Sim? Faz sentido isso que eu estou falando? Se faz sentido, você dá amém, que aí você concorda comigo. Se você concorda também, você faz aleluia, que é louvado seja. Aí você concorda comigo também. A gente vai nesse negócio aqui que fica bom. Está aí 1 Samuel 16. Você não tem Bíblia, pede alguém que está do seu lado aí. Vamos lá, 1 Samuel 16, versículo 7. Isso aqui é Jessé, os filhos de Jessé, né? Samuel está indo procurar alguém na casa de Jessé, só para te ambientar. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Pausa aqui. O Senhor não vê como o homem vê. Enquanto o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Sabe o que isso diz para nós? Que nós precisamos alcançar um nível de maturidade onde seremos conhecidos e reconhecidos pelo Espírito, pelo depósito celestial, pelo aquilo que carregamos e não pela aparência do que somos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que o Senhor depositou dentro de nós. Pelo Espírito nós nos reconheceremos. Amém? Vamos seguir com o texto do versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse:
tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Pegou aí? Pegou aí? Pegou? Vou repetir só para vir. Sim, se você não pegou, você vai pegar agora. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Saul é enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel. Ele entra na casa de Jessé. Jessé apresenta os 7 filhos dele. E Samuel diz: nenhum desses é o que o Senhor me enviou para encontrar. 2 coisas importantes. De 8 filhos, por que só um estava trabalhando? Os 7 filhos passeando na frente de Jessé, em casa, e só Davi trabalhando. Coisa estranha. Deus sempre está procurando aqueles que estão trabalhando. Eu não vou falar que Deus não gosta de desocupados e à toa, porque seria muito pesado da minha parte. Eu não vou falar isso para você, eu te amo o suficiente para não fazer isso. Mas Deus sempre encontra aqueles que estão trabalhando e ampliam o seu campo de serviço. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi, ele estava apacentando ovelhas. Apacentar ovelhas com sentido de cuidar de pessoas. Apacentar ovelhas, cuidar de pessoas. E sabe o que Deus traz para ele? Cuida de uma nação, Israel. Você que tem diligência e pastoreia ovelhas, eu vou te dar muito mais ovelha, eu vou te dar uma nação para você governar. Ou seja, Deus estendeu o campo de atuação de Davi. Aquele simples pastor de ovelhas se tornou o rei de uma nação. E apesar dele ser ungido rei, como quem governa toda a nação, ele era o pastor de uma nação também. Porque quem governa também pastoreia. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que Deus pega alguém que está cuidando de ovelha para poder cuidar de mais ovelhas ainda. Amplia a missão. Aí você vai falar: Guilherme, mas isso daí acontece também, né? Então vamos para Êxodo 3 para eu te mostrar então. Tamo junto? Êxodo 3. Versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Alguém pegou aí? Vamos lá. E pulei aqui, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então você já pegou aí o que Moisés estava fazendo, né? Vocês estão ligados comigo, gente? Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Amém. Vamos mais para frente lá no versículo 10. O que Moisés estava fazendo e o que Deus deu para ele fazer. Versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O pastor de rebanho virou o libertador. Era melhor ter ido pela outra ordem, né? Começado de Moisés para Davi, mas tudo bem, se era o que estava aqui na cabeça, a gente vai. Mas vamos lá. Então disse a Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo
e esse será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Começa as desculpas. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o vosso Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel o Senhor: o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Um pouquinho mais à frente, o capítulo 4 agora. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ou seja, vão colocar em dúvida aquilo que você viu. Normal, já aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também, se já não aconteceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão ou um cajado. Lembra o que eu falei, né? Cajado, ovelha, rebanho, pastoreio. Beleza, vamos lá. Vocês não estão ligados não, meu Deus do céu, eu estaria rodando já na igreja agora. Vamos lá. Então ele disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma semente. Isso fala de que aquilo que na sua mão é natural, nas mãos do Senhor é sobrenatural. Se ele der uma palavra, aquilo que é natural e você não tinha nem chance de achar que aquilo funcionaria, ele torna aquilo sobrenatural para que o seu propósito seja alcançado. Vamos seguir. Vamos lá. O bordão virou uma serpente e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou o bordão novamente. Ou seja, deixa o Senhor fazer através de você. Deixa ele fazer. Não é a sua mão que faz, não é a sua força que faz. Jeremias vai falar: maldito é o homem que confia no homem e deposita a sua força deposita a sua confiança na força do seu braço. Vamos seguir. Pegou pela cauda e ela se tornou um bordão. Versículo 5: para que creiam que Deus te apareceu, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete a mão agora no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda ao Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Deus deu duas provas de poder. Deus concede poder a Moisés. E sabe o que ele faz? Vai para o verso 10 de novo. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Talvez seja por isso que Paulo foi falar lá na frente que o evangelho não consiste em eloquência e em palavras, mas em manifestação de poder. Talvez seja por isso que Moisés falou. Porque a desculpa aqui de Moisés depois de ter visto o dom de Deus, provado do sobrenatural, do que Deus podia fazer, o que ele responde? A Deus: eu não sei falar não, eu sou gago. Você sabia que Moisés era gago? Sei falar não, eu não sou eloquente. Olha a preocupação do cara. E deixa eu te falar, essa é a preocupação de muitos de nós. Nós não fazemos o que temos que fazer porque nós não achamos que não sabemos falar. Os sinais acompanham aqueles que creem. Não é pelo muito falar, porque quem convence não é você, é o Espírito Santo. Você é só a carta viva, porém você ainda está dentro do envelope enclausurada. O que você precisa? Abre a carta, deixa ela expressar. Cartas vivas que se manifestam.
Falei sobre isso no último culto. Vamos seguir com o texto. Então você que não sabe falar, que não tem um bom vernáculo, inclusive a gente estava falando sobre isso hoje, o filme me perguntou, mas você não gosta de livro muito intelectual? Eu não gosto, porque eu mexo com gente, eu não mexo com ideias. Então meu raciocínio não é lógico. Eu não posso somar 1 mais 1 e dizer o que você tem por uma conta que eu fiz. Eu preciso discernir o seu espírito, conhecer o seu coração. E o Senhor só me dá essas coisas para fazer quando eu estou totalmente disponível para Ele. Então, ser humano não é 1 mais 1. Ser humano não é filosofia. Ser humano não é manual. O que a gente tenta fazer? Usar manual para pessoas e usar o nosso raciocínio para coisas. Quer que eu te provo isso? Compra alguma coisa. Vê se você tenta montar ela sem ver o manual. Quem é que abre manual para tentar montar alguma coisa? Tirando o Lucas. O Lucas não conta. O Lucas é outro nível de excelência. Alguém pega o manual e fala assim, não, antes de tentar mexer, eu vou pegar o manual para poder saber como é que faz? Não. Mas você faz isso quando se fala de pessoas, porque você quer o manual discipulado. Você quer doutrinas filosóficas acerca da psique humana. Você quer medir e comparar as pessoas como se elas fossem iguais, como se elas não tivessem uma história, traumas, como se não dependesse do lugar que elas viveram, do que elas passaram, do que elas comem, do que elas ouviram, de como a família criou, do que elas sofreram com a liderança da igreja. A gente quer botar todo mundo num balaio, pegar um manual de discipulado e falar assim, o que você tem é isso, ora que resolve. Não, isso não funciona. Não estou dizendo que a oração não funciona, é isso. Mas se todo mundo tivesse pronto, todo mundo tivesse bonitinho e pleno, Deus não precisava de mim. Se todo mundo soubesse quem é e o que tem que fazer, Deus não precisava de mim. Eu estou aqui só na função de ser um portador de uma mensagem que nem minha é. Ele dá, Ele só me usa para fazer isso aqui. Só para dar a boa notícia do Evangelho. Sabe o que eu estou aprendendo com o meu amigo? Esse dia eu e apertaram a campainha lá de casa e eu abri, eu falei no telefone, quem é? Aí ele falou, sou eu, Gui, Timothy Keller. Falou comigo. Timothy Keller falou comigo. Vamos lá em casa. Aí ele falou, Guilherme, senta aqui que eu quero te dizer uma coisa. Sentei do lado dele, sentado no meu sofá. Perguntei, quer um café, Tim? Que a gente tem essa intimidade. Ele me chama de Gui, eu chamo ele de Tim. A gente tem essa intimidade. Ele falou para mim assim, cara, o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Tava eu e ele assim, junto. Ele falou para mim, o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Não tenta aconselhar ninguém sobre a informação daquilo que Deus fez e está fazendo na terra. Não é questão de conselho, não é questão de falar o que você tem que fazer, é de te entregar uma boa notícia. Eu, como carta viva, entrego uma boa notícia. Ele morreu, Ele ressuscitou, está dentro de nós e entre nós, fazendo-se disponível para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não deu amém, cara? O Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Então a gente não fica falando aí o que as pessoas têm que fazer, a gente anuncia uma boa nova. Cristo está vivo, está dentro de nós, está se movendo dentro de nós. Tudo que você precisa para crescer, para desenvolver, para fluir, já está dentro de você. Você só precisa trazer esse depósito para fora. Eu acho que eu perdi o texto aqui, mas vamos lá continuar no versículo 11. Só para a gente não sair daqui sem terminar de ler o texto, que é importante ler o texto. Versículo 11, vamos lá. Gui, vem cá. Aí está lá, versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor?
Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim não é possível. Era Moisés, cara. Eu te entendo quando você diz que você não consegue. Porque se Moisés não conseguiu de primeira assim, o Senhor teve que ministrar o coração de Moisés, teve que esfregar na cara dele, quem que fez isso aqui? Quem que fez o homem, a boca? Quem que fez o surdo? Quem que fez o cego? Foi tudo eu que fiz. Vai que eu vou ser com a sua boca. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está te capacitando. O Senhor está te enchendo. O Senhor está te possuindo para fazer tudo aquilo que Ele falou ao seu respeito. Porém, tem 3 coisas que te afastam de viver tudo que o Senhor tem para a sua vida. 3 coisas te atrapalham de viver o que o Senhor tem para você. E todas elas são por relacionamentos. Não é que você tem que deixar de se relacionar, é que deve existir um equilíbrio nisso. 3 coisas te afastam de viver o que o Senhor tem para você: pais, amigos, namorados ou esposos e maridos. E quando eu falo que atrapalha, não é porque isso é natural de atrapalhar. Entenda o que eu estou falando? Eu estou falando de equilíbrio. Relacionamentos podem te roubar da profundidade do Senhor. Deixa eu te explicar como. Imagine que você está diante de um rio, e esse rio é o que o Senhor está preparando para você. Você precisa mergulhar nesse rio para acessar na profundidade aquilo que Deus tem para você. Quando seus pais estiverem do seu lado, eles vão dizer assim: não pula não, é muito fundo, é perigoso. A primeira coisa que te rouba de viver tudo que o Senhor tem para você em profundidade é o excesso de proteção. Sabe, muitas das vezes os nossos pais querem o nosso bem, só que o nosso bem nem sempre tem a ver com o propósito de Deus para nós. Por isso que Ele disse: vinde após mim, pega a sua cruz, me segue. Porque o que os nossos pais eles não querem o nosso mal, eles querem o nosso bem na realidade. Só que o excesso de proteção, de cuidado e de controle pode nos roubar de acessar toda essa profundidade. Faz sentido para você a frase: mãe, vou na rua, leva o casaco? Faz sentido para você? Por mais que seja proteção, o excesso de cuidado e de controle vai te roubar de acessar a profundidade no Senhor. E não é por maldade, nossos pais nos amam. Mas tem um momento que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tem um outro camarada que acontece a mesma coisa com ele, Elias. O profeta Eliseu chega para ele: vamos comigo. E Elias fala assim: eu posso só ir lá me despedir dos meus pais? Eu volto nisso daqui a pouco. A segunda coisa que te rouba da profundidade do Senhor são as amizades. Volto a dizer, amizades desequilibradas pode acontecer, não é que vai acontecer. Você precisa só tomar cuidado. Vamos voltar para a imagem do rio. Você está lá na beirada do rio e aquilo dali vai te levar numa profundidade do Senhor. E os seus amigos vão dizer assim: cara, não vai não, vamos dar um rolê. Cara, não vai não, vem aqui para casa, vamos comer uma pizza, vamos trocar uma ideia. Cara, não mergulha não, vamos viver um pouquinho nossa vida, a gente é novo, cara. Vamos curtir, vamos virar a noite, vamos gastar nossa vida por aí curtindo. Isso já aconteceu com você alguma vez? Alguma vez você estava com o pé para fora de casa para vir para a igreja e alguém falou assim: não, cara, vamos ali, vamos no Pastel em São Pedro.
Vamos dar um rolê lá na Praia do Forte. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Então você está mais ou menos entendendo o que eu estou falando, né? Não, cara, não pula não, não se envolve nesse negócio não. Vamos curtir nossa vida, cara. Tem muita coisa pra gente viver. Terceiro, relacionamentos afetivos. Namorado e namorada, marido e mulher. Eu conheço uns homens que eles falam assim. Vou usar aqui mulher, né? Mas você não entenda de maneira pejorativa porque é genérico. Mulher, vamos pra igreja. Ah, hoje eu não tô muito afim não. Queria ficar em casa assistindo uma série. Cara, o que tem de errado nisso? Nada. Mas aí o que o homem faz? É mesmo, né? Vamos ficar aqui. Você era para estar levando a sua esposa para esse lugar. Você era para estar levando a sua namorada para esse lugar. Aí você, não, vou ficar aqui também. Sabe por quê? Por trás desse não estou muito afim de ir, existe o fica comigo aqui. Não vai não. Sou casado, cara. Passei por isso algumas vezes. E não é que a gente é religiosão, que a gente tem que estar na igreja todo domingo. É que a gente quer acessar uma profundidade no Senhor, que por algumas vezes nós precisamos saber o que fazer, quando fazer e do jeito certo de fazer. Ou seja, 3 coisas: a superproteção, o entretenimento e a carência te roubam da profundidade no Senhor. Quantas vezes você deixou de fazer algo para o Senhor porque você queria estar com o seu namorado, com a sua namorada, e você sabia que você precisava fazer aquilo dali? Não estou falando de legalismo não, entenda, estou falando de propósito, de missão. Arrasta junto, cara, traz para perto. Quantas vezes os seus amigos te colocaram numa situação de não, cara, não vai não, vamos ficar, vamos fazer alguma coisa, e você cede, porque são seus amigos, e o entretenimento vai lá e te carrega. Quantas vezes você, por um excesso de cuidado, por um excesso de controle dos seus pais, você deixou de fazer algo para o Senhor? É disso que eu estou falando. Você precisa perder para o Senhor nessa noite. Você precisa perder para Ele. Deixa Ele te ganhar, cara. Deixa Ele assumir o controle e o governo da sua vida. Você está muito forte ainda. Abre mão do controle. Deixa Ele te governar. Porque Ele é que sabe que pensamentos que tem sobre nós, pensamentos de paz e não os de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nós deveríamos estar fazendo e não estamos. Por isso que o Espírito dele vem, redefine a nossa mente, porque aquilo que nós fomos feitos para ser é muito maior do que nós temos sido hoje. Porque nos falta profundidade no Senhor. Porque você acha que vir para a igreja garante o cumprimento da palavra de Deus acerca da sua vida? Isso é mediocridade, isso é superficialidade. O lugar onde Deus quer te levar é muito mais profundo do que vir à igreja. É ser igreja e atuar dessa forma. Vamos voltar aqui para Elias aqui. Vem comigo aqui no texto e eu vou encerrar. 1 Reis 19. 1 Reis 19. Vou pedir para a galera do louvor subir aí. Sobe aí, gente. Vamos lá, me ajuda aí. 1 Reis 19, 20. Fica de pé aí para parecer que está acabando.
só para parecer que está acabando. Não quer dizer que eu vou acabar agora, mas alguém me ajuda só a tirar esse púlpito daqui e colocar para o canto? Pode colocar no cantinho ali, para lugar. Vamos lá, 1 Reis 19, 20, diz assim: então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e as imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e a deu ao povo, e comeram. Deixa eu te falar o que esse texto está dizendo. Eliseu recebe o chamado de Elias, aceita, diz que vai procurar os seus pais para beijá-los e se despedir. O trabalho de Eliseu era o cultivo da terra, e ele utilizava os bois para fazer isso, para arar a terra, o boi puxando. Quando ele aceitou o convite, sabe o que ele fez? Ele matou os bois. Ele pegou os aparelhos e ajudou a cozer os bois. Os aparelhos eram de madeira, então ele colocou isso para fazer fogueira, para assar os bois. Ou seja, ele se despediu dos pais e ele queimou suas ferramentas de trabalho. Ou seja, ele fez isso talvez para que ele não se sentisse tentado a voltar ao lugar que ele deveria sair. Ele queimou as suas chances de ter um plano B. Ele abriu mão do plano B. Ele abriu mão de uma tentativa de retroceder, de olhar para trás, de voltar, de tentar desistir da decisão que ele havia tomado, de seguir o profeta e fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Sabe, talvez tenha um plano B dentro do seu coração, porque se não der certo você vai tentar outra coisa, para tentar burlar o Senhor e a vontade dele. Talvez a saída de emergência ainda esteja aberta. Talvez você está numa situação em que você quer garantir que se der errado, você tem para onde ir. Sabe, em João 6:66, está tendo uma confusão lá, e as pessoas discutindo sobre se Jesus era ou se não era quem ele disse que era. E a maioria dos discípulos começou a se afastar. E ele vira para os seus discípulos e fala assim: se vocês quiserem, pode ir com eles também. Sabe qual é a resposta que é dada para ele? Para onde nós iremos, se só você tem as palavras de vida eterna? O que nós faremos das nossas vidas, se só você tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só você sabe aquilo que eu devo fazer e onde eu devo estar? Ei, tá na hora de fechar as saídas de emergência, tá na hora de botar fogo no plano B, tá na hora de abrir mão daquilo que pode ser uma válvula de escape para você, para que você se renda integralmente ao chamado e à palavra que o Senhor falou ao seu respeito. Não se trata mais de fazer coisas para o Senhor, não se trata mais de dar coisas para o Senhor, não é uma parte do seu tempo, não é uma parte do seu cansaço, é tudo o que você tem, é tudo o que você é para Ele. Obrigado por ouvir essa ministração.
Para saber mais sobre o ministério, acesse www.mevanlagos.com e nos acompanhe nas redes sociais: facebook.com/Mevan Cabo Frio, Instagram @Mevan